maravilhosa! Andréia, eu acho que foi da primeira turma, né, Andréia? Foi, Lu, foi a primeira turma. Foi a primeira turma, né? Pessoal, então, Andréia, eu tenho que falar, porque de cada aluno, como vocês veem, olha, não pense que eu estudei os alunos, não. Eu estou contando aqui a nossa história, que a gente viveu. Cada aluno desses tem uma história comigo, teve um contato comigo em fases e épocas diferentes. A Andréia, ela participou da primeira turma, que foi um grande desafio, né? Mas ela já era, eu lembro naquela época, eu observo todo mundo. Eu fico nas aulas, eu estou presente, eu gosto de estar, eu acho importante a minha presença nas aulas quando era presencial, no online também. E a Andréia, ela é um gênio, ela vai dizer que não. Ela é um gênio, essa menina é inteligentíssima. E eu lembro que ela já, às vezes, as perguntas que ela fazia para os professores era assim, só realmente quem sabe muito faz pergunta. Não, é a prática, né, Lu? Eu acho que é a prática, né? Faz a gente já ter uma visão diferente. Não é só diferente. prática, não. Você é muito inteligente, muito capaz. Ela já tinha, eu acho que você já tinha uma clínica na época, não me lembro agora como é que era o teu processo, mas eu acho que você já era empreendedora. Eu lembro que ela já tinha uma clínica com vários profissionais, além de inteligente, sabe bioquímica, tem todo um trabalho diferenciado para o tratamento da obesidade, que eu sei. Ela tem é o que eu falei para vocês. Ser nutricionista de uma consulta não é gratificante, não é isso que você deve almejar. Porque muitas vezes a rede social, que é um grande mundo de Alice no País das Maravilhas, né? Que o profissional sólido, esse profissional, ele não depende só da rede social. Ele, na verdade, ele tem, vou dizer que 60%, 70% da clínica dele do boca a boca. Porque é progressão geométrica. Eu faço o trabalho bem com uma pessoa, vem a família inteira, no mínimo 4, 5 pessoas. Isso aí é fato. E a Andréia é a nutricionista raiz. E além de ser nutricionista raiz, é empreendedora, é uma pessoa além do tempo dela, é uma mulher que eu admiro muito, reservada, eu fui conquistando ela aos pouquinhos. Você vai trocar chumbo, eu estou deixando você falar, mas assim... Pois é, então assim, é uma pessoa sensacional, e ela agregava, as críticas dela sempre construtivas, e as críticas da Andréia, porque eu não me importo com crítica, e eu acho que a crítica faz parte do nosso crescimento. Como ela foi da primeira turma, é óbvio que a gente da primeira turma até hoje, a gente teve... aprimora, né? Sim, a gente aprimorou, aprende, né, com a experiência. A experiência faz você aprender. E a gente tá muito feliz porque em janeiro acho que a gente vai fazer 10 anos, né, da ortomolecular. Então, a Andréia, para mim, é uma referência dessa turma, né, que fez assim, que a gente não esquece, porque é uma turma muito especial. E, quer dizer, a turma toda, vou ser sincera, que eu não lembro de todo mundo. Aí eu não vou dizer... Né? Não, todo mundo não dá, porque tem pessoas que, pelo próprio temperamento, não conversam, né? Mas a grande maioria eu lembro de todo mundo de forma especial. E você, para mim, é um exemplo, é uma profissional que eu admiro, que tem uma carreira sólida. E aí, André, eu queria que você contasse para a gente, para quem está escutando, eu sei que você tem uma formação múltipla, que nem eu, né? Você fez várias pós-graduações, você é realmente uma profissional muito preparada. Inclusive, eu sei que você fez formação em marketing também, ou coach. Você está sempre estudando, está sempre se aprimorando, e melhorando, né, a sua parte, desenvolvimento pessoal mesmo, que vai refletir no atendimento consultório. Mas me fala da ortomolecular, o que ela trouxe para você de diferencial, de ideias, até de mercado, de possibilidades terapêuticas na sua prática clínica, assertividade. Me conta um pouco, que a sua experiência é grande, então eu quero que você me conte. Vamos lá, agora é minha vez. Agora é minha vez de trocar o chumbo aqui, que eu escutei, né? Eu tinha uma certa dificuldade de escutar elogio, mas eu aprendi que a gente tem que aceitar
ok, agradeço aí os elogios, acho que metade é merecido. Então, Lu, vou contar até o porquê da escolha, né? Como é que eu cheguei aí, né? Eu me formei sem fazer muita conta em 96, né? Então, me formei aí, saí de ensino médio, entrei em faculdade, saí da faculdade, a gente sai muito cru. A faculdade que eu fiz, a gente tinha uma experiência de atendimento ambulatorial, porque em 96 a nutrição clínica não era moda, né? Então, era a pior remunerada, né? Então, as pessoas iam para a produção, iam para a administração de restaurante, iam para catering. Então, nutrição clínica não era, né? Eu lembro que de uma turma, minha turma tinha quase 100 alunos. Para a nutrição clínica, né? A faculdade da onde eu vim, ela garantia o último período como internato, né? Então, o último semestre. E eu lembro que 4 alunos foram fazer nutrição clínica dentro de hospital, né? Que era a Santa Casa. Então, não era o público... Hoje é diferente, né? Parece que mudou um pouco e as pessoas estão procurando bem... Já chegam na faculdade direcionadas para consultório, mas eu sempre tive a coisa do consultório. Uhum. Mas como primeiro emprego, não foi uma coisa que apareceu na minha vida. Parece que é uma coisa que parece que a gente não quer e vem, né? A gente chama. E aí, o que apareceu para mim foi um convite para trabalhar em nutrição clínica no hospital, mas isso se converteu em torno de 4 meses para assumir uma chefia de um hospital universitário. Então, eu fiquei 6 anos... Para vocês sentirem o nível dela. Em 4 meses já era chefe. Olha o nível da pessoa. Foi uma oportunidade onde eu aprendi a tirar leite de pedra, né? E a gente... E eu fiquei 6 anos nesse hospital. Esse hospital fechou, né? Ele encerrou o atendimento como hospital universitário, não existe mais. E eu fiquei até o final, fechando as portas. E nesse período, até por uma carga de trabalho muito grande, uma necessidade, como você falou, eu gosto de estudar, mas o gostar de estudar não tira o mérito do esforço, porque estudar dá trabalho. Né? Então, assim, durante esse período, eu tive que me dedicar ao que eu não gostava, mas eu sentia necessidade. O estudo, ele vem de encontro a uma necessidade, porque quem quer fazer um serviço direito, bem feito, vai procurar se aprimorar, porque não quer fazer qualquer coisa. Então, as minhas 2 pós-graduações nesse período de 6 anos foram em administração hospitalar, né? Em qualidade de serviço de alimentação, porque o serviço me pedia isso, mas não era o que eu gostava. Então, após o hospital fechar, eu passei num concurso do município do Rio. Fui servidora até 2 anos atrás. E conciliava consultório. Hoje eu estou só em consultório. Quando eu entrei, né, no município do Rio, eu tive a oportunidade de me dedicar para a área clínica, né? Então, minha primeira pós-graduação de escolha, até porque eu queria utilizar, eu já estava... quase 10 anos sem formalizar estudo, sentada em classe, né? Não estudo em livro, estudo em congresso, mas pós-graduação e especialização, eu senti uma necessidade de me atualizar na nutrição clínica. E foi quando a nutrição, eu fui da 4ª turma de nutrição funcional aqui no Rio, né? Que eu já tinha em São Paulo, algumas turmas aqui no Rio, não tinha no estado, no Brasil inteiro, como é hoje, e eu fui procurar, até por influência de colegas, né? E eu fui procurar nutrição funcional. Mas a nutrição funcional, que muda, né? Eu acho que você tem uma visão holística, ok, muito interessante, de estabelecer causa. Mas o que a gente aprende alguma coisa, permeia, você também fez, né? Você é nutricionista funcional, que eu sei. Tu fez aqui no Rio ou em São Paulo, Lu? Aqui no Rio. Tu fez no Rio. Então, a gente permeia, a gente já sai, assim... prescritora, né? A gente já sai com alguma noção, mas a gente acaba não tendo uma visão multiprofissional, que eu acho que é um diferencial da sua pós. Hoje a gente tem pós aí multi, né? Com legendas orto, fito, sei lá, são múltiplas legendas, né? Mas assim, eu não estou tirando mérito, né? Cada perfil aí. Mas o que eu me interessei, eu acho que eu te achei, porque você já tinha um congresso, né? Você já desenvolveu alguns eventos. Eu tinha uma outra empresa. Isso deu solidez até para escolher. E quando eu sinceramente não lembro exatamente, mas talvez alguém falou. E eu lembro disso, a gente conversou até, né? Você atendeu o telefone. Eu ligava. A primeira turma, gente, eu fechei essa primeira turma sozinha. Na raça, né? E foi aí que eu conheci o Thiago, que eu liguei para minha contadora, falei assim, Heloísa, eu preciso de alguém para me ajudar com planilha, porque eu fiz a planilha a meu modo, a Ariana, tipo assim, sabe? Depois eu corrijo, claro. Eu ia botando, mas estava tudo organizado lá.
Tá e aí, feito. quando... Estava feito. Você está perfeito aí depois. Estava feito. Foi aí que o Thiago começou a... Eu lembro do Thiago, eu lembro. Que hoje é sócio nosso aqui. Desde lá, né? E a busca pela pós foi mais que assim, a gente tem aula com médico, tem aula com nutricionista, tem aula farmacêutica, e assim, é excelente, porque você dá um leque, né? E também com nutricionistas, óbvio, né? Sim. Mas assim, você abre um leque de um olhar, porque eu tive excelentes professores na graduação, sabe? Mas você não sai com uma segurança que para médico, por exemplo, que já está mais acostumado na área, verdade seja dita, é mais fácil. Então lá eu aprendi que é normal até errar, sabe? Uma coisa que um dos professores, uma época que eu fiz uma pergunta dessas minhas assim, mirabolantes, ele falou: mas se o paciente tiver alguma manifestação alérgica, por exemplo, no caso da tiamina, que pode, né? Porque é sintético. Não tem problema, você suspende, se tiver que encaminhar para um alergista, vai fazer uma medicação, ok, e você tenta fazer outra coisa. E tudo muito normal, né? E aí você tem uma segurança, porque isso já é do ambiente médico e não é do nutricionista. O nutricionista tem muito medo de tudo, que eu acho normal. Então, assim, a segurança, eu acho que foi uma boa escolha. Dentro da nutrição clínica foi a segunda pós-graduação que eu fiz, e aí depois eu fui fazer outras aí, pela necessidade até também, né, fitoterapia, mas a base, né, eu acho que a ortomolecular, ela abre, né, uma cortina e que não tem como fechar, né, a mente que se expande não volta ao tamanho, e você começa a ter um raciocínio que desde a graduação a gente acaba não fazendo as inter-relações, né, então você começa a falar, é por isso, né, então você falou, sabe tudo de bioquímica, ninguém, né, a gente fica ali, né, tentando entender. E cada pessoa é uma pessoa, né? Isso é uma coisa que a gente começa a puxar, né? E por mais que você tenha as teorias e até o final da pós, e a gente tem que se atualizar, e por isso que você falou, eu conheço alunos até hoje. Acho que a conexão foi boa e continuam, né? Então tem os cursos, você tinha, acredito que por conta da pandemia, né, as coisas, né, vão voltar, mas esses cursinhos de extensão que vem complementar, debater um pouco mais do assunto, não que não tenha sido abordado na pós, mas o enfoque, às vezes... A pós, ela tem um programa, né? Você não consegue colocar tudo, né? E apesar que o online, Andréia, o mundo online... Eu tenho uma dificuldade, quando monto uma aula, eu tenho muita dificuldade de tirar slide. Eu não consigo tirar. Você imagina a minha cabeça agora com online, que eu posso simplesmente pegar uma aula gravada a mais e colocar ali, ó. Então, assim, eu estou dando trabalho para a galera, porque, não, vou botar mais isso, vou botar mais isso, vou botar mais isso. Eu faço ideia. É muita possibilidade o online, né? Eu acho, assim, que... o principal realmente é a segurança, né? Hoje a gente está com uma resolução nova que respalda, né? Habilita, mas não capacita, né? Então, o profissional responsável, ele vai buscar não a superficialidade, né? Não o raso. Congresso, eu acho que você tem atualização, óbvio. Curso você tem, mas a pós-graduação é um aprofundamento. Para mim, é um investimento. Eu entendo que quando você vai... Para mim, é uma coisa prática, né? Eu tenho várias pós-graduações, eu dei um tempo agora, né? Então, a última que eu fiz foi a do Instituto, que foi de esportiva. A última não, né? E é verdade, menina. Olha, gente, depois eu falo, não vou te cortar, não. Fala. E foi a mais recente, fiz a de fitoterapia. Então, assim, eu acho que agrega, porque você acaba utilizando a pós-graduação como forma de atualização também, é mais prático, né? Então, óbvio que você faz uma formação, por exemplo, você comentou aí da EAD, né? Agora 100% da orto, deu até vontade, né? Um upgrade para atualizar, para... Você sabe o que eu vou te falar agora? Vou te contar uma coisa, preparei uma surpresa para você. Em comemoração aos 10 anos da ortomolecular, você vai poder se atualizar como convidada na primeira turma online. E, se possível, vai dar algumas aulas. Você sabe que eu já te convidei várias vezes para dar aula. Gente, ela recusa. A pessoa é um gênio. Recusa tudo. Então, você vai assistir, você vai fazer sua reciclagem. Para mim, vai ser simplesmente uma troca, tanta confiança
que você teve no nosso trabalho. Eu tenho ainda. Na primeira turma. Você falou que eu fazia crítica, né? Não, eu acho que é apontamento. Nunca foi crítica, não. Acho que a gente faz apontamento, porque eu gosto de pessoas quer melhorar. Porque você não tem... não é. Não tem meio termo, e eu acho que isso nunca é negativo, nunca é negativo, e eu acho que isso é fundamental para qualquer profissão, para qualquer profissional. Então, para você ter crescimento, você tem que escutar os apontamentos. Né? Exato. Saber ouvir. Ouvir, elaborar e falar, pô, ela tem razão, preciso resolver isso. Entendeu? Só assim você desenvolve, cresce e desenvolve algo realmente que seja para o outro, né? Senão você não estava fazendo 10 anos, né? Exatamente, é isso aí. Quantas turmas já está? Você já está? Eu não perdi a conta aí, Thiago, que sabe esses números aí. Mas foram, assim, no mínimo eram 2 turmas por ano. Aí, teu filho está respondendo. Então, eu não lembro exatamente. Mas eu ia falar um negócio aqui, André, muito legal, que eu lembro, pessoal, que quando eu comecei a estudar nutrição esportiva, e eu fiquei muito empolgada com o raciocínio também do esporte para o emagrecimento. Uhum. Com certeza você trouxe isso também, porque mesmo o paciente obeso, se a gente tem aquele raciocínio de algumas técnicas, né, e fórmulas e protocolos, né, do esporte, né? Uhum. A gente tem mais efetividade no processo de emagrecimento. E eu tinha um grupo de alunas da ortomolecular, eu falei, gente, vocês têm que fazer... Vocês têm que fazer essa pós, porque vai trazer para vocês, com a base que a gente tem, vai trazer uma outra abordagem diferente. Gente, 50% da turma era ortomolecular. E que foi bom, né? Foi excelente. E tinha uns outros 50% que não eram, que eram, enfim, pessoal que não veio, né, da orto. Aí ficava tonto. E você percebe a diferença. Ali você percebia a diferença da pessoa que não tem base clínica. Por isso que eu falei, eu entendo como base, né? Exatamente. Então, assim, era nítido, né? E a Andréia fez 2 pós com a gente, mais do que merecido ganhar essa reciclagem. Andréia, você vai adorar. Você vai amar. Já amei. Você vai ficar encantada com a programação. Andréia, me fala assim, se você fosse dar um conselho profissional para os jovens, né, sobre carreira. Existem estudos que eu estava falando aqui com a Yasmin, acho que com a Yasmin e com a Júlia, não me lembro. Pessoas que têm pós-graduação, elas têm um faturamento maior. Porque você traz inovações para o consultório, você traz uma assertividade no tratamento. A gente ouve hoje em dia falar muito de nicho, né, Andréia? Eu não sei se você é como eu, mas eu não tenho como atender um nicho. Eu tendo alergia, colo irritável, atleta, gestante. Então, assim, eu tenho base para atender todas essas pessoas. E então, se não tem, a gente para e vai estudar, né? Vai catar, Exatamente. né? Eu tenho uma base boa, até por conta de ter trabalhado muito tempo em hospital e trabalhei em hospitais grandes, né? Então, eu no município trabalhei no Andaraí, trabalhei no Cardoso Fontes, que é no Hospitais Gerais. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa muito conformada, né? Então, o inconformado, ele sempre vai ficar com algumas questões e vai procurar. E tem um traço de responsabilidade, é uma coisa, né, minha, vem de base, né? Assumir compromisso e ser responsável. Eu não tenho nicho, não, Lu. Mas, assim, tem coisas que eu prefiro não fazer, porque eu acho que eu não vou ter a qualidade e dedicação necessária, e eu prefiro encaminhar, indicar alguém, né? Os colegas. E eu acho assim, tem que haver uma conexão, né? Meu trabalho sempre foi, antes de ter uma onda agora, que é da nutrição comportamental, e que é muito legal, mas eu sempre tive um discurso muito assim, por isso que eu não pirei com a coisa, como é que eu vou trabalhar online, eu não vou pesar, não vou medir. Não tive isso, porque assim, a consulta nunca foi voltada muito para resultado, não, físico, né? Porque um paciente, às vezes, que volta e um processo de emagrecimento de grande porte é assim,
Um paciente que volta e fala, eu não emagreci tanto, eu emagreci muito pouco, ou pelo menos eu deixei de ganhar. Mas ele vai relatar uma série de melhoras, né? Sinais e sintomas, isso aí já é, né? É um preparo. Eu falo que tem paciente que demora mais o tratamento, porque você tem que preparar um terreno, né? E esse conceito veio muito da orto. O que eu poderia aconselhar a profissionais, não só, mas eu vejo assim, desde que eu me formei, isso não mudou muito na minha cabeça, não. Quando eu estava estudando, eu, infelizmente, encontrava profissionais muito insatisfeitos com a área, muito insatisfeitos, e falavam assim para mim, desiste, não fica, não, né? Muda de área, porque nutrição não dá dinheiro, nutrição... Tá, como qualquer profissão, vai ter profissional bem remunerado e vai ter profissional mal remunerado. Como qualquer profissão, vai ter gente frustrada e vai ter gente feliz. Mas eu penso que a gente não deve depositar as fichas numa carreira, numa profissão, movido pelo dinheiro ou pela situação que vai remunerar. É claro que a gente tem que ter bom senso, né, com as nossas crenças e valores, o que é importante ou não, né, para a gente, porque é óbvio que isso impacta. Mas eu entendo que você tem que fazer o que você gosta e o que você realmente vê, né, que você tem como missão, e se você pode usar o seu trabalho para cumprir isso, o mercado muda muito, né? Então, como eu falei, não era moda lá, hoje eu vejo pessoas que não têm nada a ver com a área clínica e procurar porque dá rentabilidade. Uma hora isso muda também, e aí, né? Então, assim, primeira coisa, não vejo esse lado, mas é óbvio, né? Eu falei que a pós-graduação me deu segurança. O paciente sente isso, não é um título na parede. Então, muitos pacientes me falam exatamente o que eu estou falando como cliente sua, né, do seu instituto, eu adquiri segurança, mas a segurança inclusive, de saber o que eu estou passando, vai ter ali uma prática, óbvio, né? Eu já estou trabalhando com isso já há algum tempo, mas de você ter um respaldo, né, uma segurança, e você passar isso. E o paciente olha para você, tá, eu confio. Né? E isso só vai passar se você tiver essa segurança. Né? E em termos de agregar valor, claro, né, acaba sendo um marketing pessoal, porque se você tem títulos, o paciente olha você com peso diferente. Né? Então, assim, a busca por especializações no sentido que eu falei, de necessidade, de responsabilidade, de querer dedicar, de não querer deixar no raso, mas tem esse lado também, né? Porque o teu título, né? Então, você enche ali o teu currículo e isso respalda. Então, a pessoa olha e fala, não, esse profissional é diferenciado. A ortomolecular, lá atrás, era um diferencial para o profissional nutricionista e ainda é que faz diferença, né? Ainda tem muito poucos nutricionistas ortomolecular. As pessoas têm uma confusão, ainda acham que é só para médico. E eu falo o seguinte, a ortomolecular, ela traz para nós o seguinte, a gente trabalha 50%, 60% com a base da nutrição. Uhum. E aquele paciente descompensado, a gente trabalha com a prescrição com segurança. Eu tenho certeza que você sabe aviar uma fórmula sem consultar. Você já sabe a quantidade de vitamina. Uma vez, uns alunos perguntaram, como é que você sabe? Eu falei, gente, prática e estudo. Prática e estudo. Então, assim, eu sei fazer a fórmula, não preciso consultar, eu sei a dosagem de cada item. Não sei um fitoterápico ou outro, a gente sempre tem uma dúvida, mas vitaminas e minerais, gente, o nutricionista tem que saber. Então, a gente tem que ter isso aí já intrínseco, né? Por osmose mesmo, né? Então, eu acho assim que ainda tem muito poucos nutricionistas ortomolecular, é uma ciência muito profunda, que ela traz várias ciências, né? Quem trouxe esse termo foi Linus Pauling, e eu fui ler a biografia dele, ele era um gênio, era um cientista ele passeava da física para a medicina, ganhou o prêmio Nobel. Ele que destrinchou a anemia falciforme, ele começou a sugerir na época que as doenças poderiam vir de uma proteína alterada, que não existia essa hipótese. Então, ele começou a estudar isso, ele também estudou a influência de nutrientes na psiquiatria, na doença mental. Então, assim, o cara, ele realmente passeava, ele fez o diagrama de Pauling, quem está no segundo grau vai estudar, parece que ele que entendeu o movimento das moléculas, enfim... É um gênio, né? E ele tomava altas doses de vitamina C, ele tomava 18 gramas de vitamina C. Ele começou a testar sério, 18 gramas,
E morreu aos 93 ou 94 anos. Acho que ele morreu em 94 com 93 anos, que é isso. Ontem eu até falei errado. Então, foi longevo, né? Produziu muito. Mas tá aí a diferença, né? O nutricionista, ele acaba utilizando tantas ferramentas, né? Exato. Então, a gente, às vezes, não tem uma necessidade de chegar numa dose assim, mesmo que não tenha essa preocupação, mas você também não é habilitado para isso. Mas não precisa, né? Então, para que ser habilitado? Porque a gente faz, sabe, junto ao alimento, a sinergia, e não é só, né? Após de orto, por mais que tenha esse nome do orto, né? Molécula pequena, né? Então, por mais que tenha esse nome, mas, por exemplo, uma das coisas que eu achei legal foi que, na época, 10 anos atrás, a gente desmistificou um pouco a questão do low carb, que hoje está sendo tão debatido, né? Mas eu lembro que, assim, eu tinha preconceito e eu... Nossa! Né? A gente aprende naquela época a inflamação do adipócito, né? Como que aquilo ia liberando, era fantástico. Eu realmente ia, você sabe que todas as turmas eu acabo assistindo assim várias aulas, né? Então eu vou me reciclando ao longo do tempo, porque cada aula o professor atualiza a aula também, então isso é muito incrível. E aí, sobre a ortomolecular que eu ia falar, o nutricionista ele pode prescrever até o L. Então, a gente aprende toda a dinâmica, mas eu vou prescrever como o meu conselho permite eu prescrever. E assim, cada um no seu conselho. Então, realmente, eu sou muito entusiasmada. Eu me descobri na clínica também. Eu lembro que logo que eu comecei, gente, assim, porque você começa a dar certo, você dá mais certo com o cliente. Porque não tem jeito, paciente inflamado. As pessoas são movidas por recompensa e resultado. Então, se você gera bem-estar, se você gera uma resolução e ele vê resultado, fideliza, né? Exatamente. Então, era assim, era assim, incrível. E eu quero que mais profissionais como nós tenham essa mesma sensação de ter uma clínica cheia, de cobrar um valor justo para o seu atendimento e se realizar profissionalmente, realmente fazendo a diferença e modificando vidas, qualidade de vida, trazendo para essas pessoas. Às vezes a gente atende, né, André, pessoas que, sei lá, colo irritável, evacuando 20 vezes ao dia, 15 vezes ao dia, tem? E essa pessoa, quando ela regula tudo isso, gente, não tem preço. Sabe? Não tem. É isso que a gente quer, essa recompensa que a gente quer. Andréia, querida, olha, adorei. Olha só, você não vai escapar, a gente vai fazer muitas lives. Adorei tudo que você falou. Eu que me sinto honrada, tá? Obrigada pelo convite, a oportunidade de prestar um depoimento e ajudar quem está indeciso. Eu me sinto tão honrada quanto você. E eu vou chamar a próxima convidada. Andréia, muito obrigada. Olha, você ganhou a reciclagem da pós 100% online. Pode ir lá perturbar o Tiago, já avisa ele. Tiago, olha só, estou matriculada. Como é que vai fazer? 00:01 eu mando mensagem. Manda 00:01. Essa é boa. Combinado, velho. Pessoal, quem não sabe, o Tiago coloca regras de horário de atendimento dos alunos, não é isso? Quem já conhece, implica. Beijo, Andréia. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo.